Olá, pessoal. Começa aqui mais um Biografias com uma história sempre empreendedora, sempre transformadora. E o nosso convidado hoje aqui é muito especial, tenho um carinho muito grande por ele. Para você ter uma ideia, olha o currículo do querido Agostinho Turbian. Ele é fundador, CEO e também presidente mundial da GCSM, que é a Global Council of Sales Marketing, presidente da Innsbruck Editora, que faz vários títulos maravilhosos de revistas, como, por exemplo, a Vide, a The Winners, que trabalha e apresenta grandes líderes mundiais, América Economia. E agora o que eu vou falar, quem priva da amizade dele pode confirmar. Ele é um gentleman que consegue aliar empreendedorismo, humanismo e gentileza. Olha, muita gentileza da sua parte, sempre exagerado a meu respeito, mas é uma alegria te receber no programa Biografias. E eu devolvo a sua gentileza, mas a você que nos assiste, Elias consegue mostrar para todos nós a história de pessoas, não só sobre o lado do sucesso. O que eu tenho apreciado na leitura das biografias que você tem produzido, Elias, é a história de vida, é a história da responsabilidade social, é a história de pessoas que melhorou a qualidade da vida do nosso país. É uma alegria estar com você. E você está em peras, Agostinho. E o carinho é tão grande que, quando eu completei 15 anos de trajetória de biógrafo, né, a gente escolhe alguém para prefaciar o livro que eu lancei e você foi o escolhido. Obrigado. Foi uma honra enorme para mim. Muito bem. Bom, já de cara então, né, você é o pós do pós-doc networking. Né? Olha, como se constrói isso e como se sustenta isso? Olha, network é uma coisa muito interessante, porque a palavra americana, essa combinação de fazer essa conexão, eu costumo dizer que nós fazemos conexão com reputação. É como você, nós iniciamos o nosso trabalho unindo mercados. Os mercados não existem fisicamente através da relação comercial, existem as pessoas que comandam os mercados. Então a gente criou o nosso modelo de trabalho e estamos voltando. Você viu que nós começamos o primeiro evento com o governador do estado de São Paulo em exercício, Rodrigo Garcia, secretário de Estado e governador, uma liderança forte, esteve aqui conosco no último dia 20, não é? Fizemos aí um trabalho com ele muito interessante, no primeiro Conversando com Quem Faz a Diferença do ano 2020, ele assumindo o governo do estado, porque o governador João Dória estava em Davos, na Suíça, e ele abriu a sua agenda de eventos oficiais com o nosso Conversando com Quem Faz a Diferença. Aqui, indo na resposta do que você me pergunta, a conexão é a necessidade numa cidade, num estado como o nosso. Nós vivemos numa cidade com 15 milhões de habitantes, aproximadamente, 13, 14. A metropolitana somos 22 e o estado são 44. É preciso ter conexões estabelecidas. A prospecção passou a ser uma coisa muito difícil de se fazer. Então, você tendo conexões, o trabalho fica mais fácil. Sem dúvida. E olha, a cultura eclética do Agostinho também, conversar com ele, né? Você, enfim, viaja, né, nas mais diversas informações do mundo. Agostinho, Turbian, da onde vem a família Turbian? Agora nós vamos raio-x, se prepare, hein? Vamos tirar tudo daí, não vai sobrar nada aí de história. A nossa família ela é italiana. A nossa origem é italiana. O meu nono, meu avô, pai do meu pai, João Turbian, ele vem de Ferrara, na Itália. E ele chegou muito cedo aqui no Brasil, em 1910, mais ou menos, aí um período, estava aí na Primeira Guerra Mundial, e eu acho que quando ele chegou ao Brasil, essa é a nossa análise pesquisada, ele não se preocupou em registrar o meu pai, que nasceu logo em seguida, 15 anos depois. Meu pai foi registrado, então, com um delay, provavelmente lá em 1930, meu pai tinha 15 anos de idade, porque o meu avô tinha algumas razões para ter feito isso. Então, o nome da família é Turbiani, da Itália. Mas, quando meu pai descobriu esse detalhe do I não estar incorporado, meu avô aconselhou ele não mexer nisso. Na verdade, eu acho que o meu avô tinha um receio com a situação do pós-guerra na Itália. Ele estava aqui no Brasil legalmente, mas ele tinha assim, um desconforto em ter que voltar para a Itália. E depois ele ficou bem, graças a Deus, morreu aqui no Brasil. E aí ficou uma família Turbian, o que me favoreceu muito. Eu, agora mesmo, deixando a barba,
Nós estamos voltando aí a partir do dia 10 de fevereiro, então eu agradeci o seu convite, mas a gente ainda está em férias, né? Então, todos os meus amigos sempre brincaram, vocês têm um lado árabe. Eu falei, tem, um braço da família lá na Itália, tinha um pedaço de turcos também. Agostinho, essa criança depois, né, ficou adolescente já sonhando com o que fazer no amanhã, né? Então, que caminho você seguiu, pessoal, profissional? Teve interferência do pai nessa escolha? Teve sem perceber. O meu pai era um homem simples, ele não concluiu o curso superior, ele foi funcionário da Sabesp, ele foi taifeiro da aeronáutica, né? Para quem não sabe, taifeiro é aquele que lava o prato, separa o arroz do feijão. Ele ficou lá na aeronáutica 2 anos, o que foi suficiente para que ele aprendesse e nos passasse toda uma vida de disciplina, de atitudes responsáveis, que nós todos, os 6 irmãos, incorporamos. 2 anos de serviço militar que ele fez na aeronáutica, ele se desligou da aeronáutica porque ele precisava ganhar mais, e aí tinha oportunidade, ele foi para o setor de tecelagem. Mas a minha vida profissional é engraçada, porque o meu pai, ele tinha uma caligrafia muito especial. Ele não estudou e ele tinha uma caligrafia exemplar. E ele, então, nos ensinava a escrever. Você tem uma letra linda. Olha, eu diria que eu sou obrigado a reconhecer, é uma caligrafia que meu pai, ele nos ensinou, todos os irmãos, 6 irmãos, se algum deixasse assim, um bilhete, pai, me acorda às 5 da manhã, amanhã cedo, ele não assinasse, ele não sabia quem foi, porque a letra era igual, nossa caligrafia era igual. E eu me lembro que eu sempre, no Colégio Comercial Municipal, ali na Voluntários da Pátria, uma vez um professor me pediu para passar um exercício no quadro, e eu passei o exercício no quadro. E eu não fui para o intervalo, fiquei para passar o exercício todo, os colegas saíram para o intervalo. Quando o professor voltou, sem brincadeira, ele ficou um mês sem apagar a lousa, porque realmente eu tenho que dizer, ficou perfeito, porque eu não sabia que a minha caligrafia tinha algum valor especial. Era a minha caligrafia. E ela realmente era bem feita. Meu pai nos ensinou a escrever. Naquele dia, este professor me perguntou, você trabalhou alguma vez na vida? Eu tinha 14 anos. Não. Aí ele me indicou para ser office boy de uma joalheria Bimbam, para eu ser o office boy e lançar notas fiscais no livro fiscal. Porque ele percebeu que eu tinha uma boa caligrafia e era organizado. Quer dizer, uma característica pessoal já se tornou uma oportunidade. Já mudou a minha vida, porque eu fui à joalheria Bimbam como office boy, então fazia as entregas de joia, relógio, aquela coisa toda, mas nas horas vagas eu tinha que preencher os livros fiscais. E como meu pai nos ensinou a escrever, eu tinha uma facilidade de ler números, principalmente, e de organizar. Então lá, eu me lembro bem do senhor Manuel, que já é morto, que era o diretor dessa joalheria Bimbam, na Rua São Bento 312, ele falou, garoto, vai rápido que você tem muita nota para lançar. Ele me deu uma caixa enorme, lá, 2.000 notas, por exemplo, no começo do mês, falou, fim do mês tem que estar tudo lançadinho, e se tiver erro, não sei o que lá, para bater todas as colunas, né? Eu me lembro que uma semana lancei tudo direitinho. Quando ele viu o livro, ele não quis acreditar, porque eu não percebi, eu não fazia aquilo com exagero, era a maneira de escrever. Eu fui treinado pelo meu pai para escrever, ele ensinou a gente a escrever. Então eu tinha facilidade de interpretar os números, onde é que está o valor da nota fiscal, onde é que está o nome da empresa, o nome do tal. Era rápido, eu entendia ali os campos, era um azougue. E acabei sendo promovido para Julius Neufeld, que era a importadora de relógio dessa joalheria, e de lá eu me candidatei a um cargo também baseado em contabilidade e fui trabalhar na Cibramar, do Grupo Mesbla. Perfeito. Muito bem. O jovem, né, nem imagina isso, quem tem um pouco mais da nossa faixa de idade vai saber bem, mas lá no passado tinha curso de caligrafia, né, depois de aprender a digitar em computador, enfim, né, depois de estratégias de computador, infelizmente o tempo acabou eliminando todas essas áreas nessas escolas. Né? O recado que eu dou sempre aos jovens, aos meus filhos, é o seguinte, você é aquilo que você quer ser naquele momento. Não queira ser hoje o que você pretende ser lá na frente. Seja o que você é hoje aqui e vá ampliando essa possibilidade que você chegará lá. Muito bem, muito bem. E aquele jovem, então, quis ser o quê? Quis escolher que curso para cursar a universidade? Eu estudei na Escola Superior de Administração de Negócios, na ESAM, que pertence à FEI, que é Engenharia, Faculdade de Engenharia Industrial lá de São Bernardo, é da mesma fundação
e eu estudava administração nesta faculdade aqui na Rua São Joaquim, 180. Mas aí, Elias, aquela coisa maluca. A gente trabalhava, fazia faculdade, sempre com aquele princípio que os meus pais, particularmente meu pai, ó, você tem responsabilidade com a sua vida. Eu tenho com a sua aqui dentro de casa. Mas isso era tão agradável, tão bom, que a gente não percebia a diferença entre qual era a responsabilidade dele e qual era a minha. A gente sabia que cada um tinha sua responsabilidade. E assim fomos educados, graças ao bom Deus. E um belo dia lá em meados, eu me formei em 1980, eu não pude pagar os últimos 6 meses da faculdade. Eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. E o diretor da faculdade, naquele momento, era o Nelo Ferrentini. Ele era vice e o Rui Barcelo do Prado era o diretor. E tinha um outro diretor que era o Ailton Pinto, um advogado famoso. Então, ele sempre revezava. O Ailton era o reitor, o Nelo vice-reitor, e o Rui Barcelo do Prado. Então, eu estava ali sempre os três. Eu sei que na época que eu me formei, o Nelo, se não me engano, era o vice-reitor e o Ailton Pinto Alves era o reitor. Aí eu procurei para dizer, olha, eu vou me formar daqui a alguns dias e eu estou devendo 6 meses da faculdade. Mas ele sabia que era tudo jovem, na faculdade ele conhecia o jovem, sabia que a gente trabalhava, eu trabalhava na Cibramar, tentava vender carro para eles, era muito agradável. Ele falou, faz o seguinte, você vai se formar, mas você tem que me pagar isso, que a faculdade não é minha. Eu vou te dar o diploma. E a maneira de você pagar é dar aulas. Você vai ser assistente do professor que era o Luiz Carlos Vendramini. Então, o Luiz Carlos Vendramini era o titular de marketing. Eu passei a ser um assistente ali, substituto. Se ele atrasasse, se eu faltasse, eu segurava a sala ali um pouquinho, foi uns exercícios, não era considerado uma aula real, mas eu segurava para o aluno não ir embora. E aquilo foi pegando na veia, eu fui ficando, consegui ganhar um dinheirinho ali da faculdade, o mesmo dinheirinho eu paguei o que eu estava devendo. E aí, no final, quando eu terminei esse compromisso, no primeiro semestre, o Nelo Ferrentini me pediu para eu ficar. E você vê como o mundo é pequeno. Hoje as minhas revistas são impressas já há algum tempo na editora Referência, que é do Armando Ferrentini, que infelizmente o Nelo veio a falecer. Então eu me tornei professor num acidente de percurso natural no marketing, e foi uma coisa brilhante, gostei demais. Eu fiz uma carreira muito boa na Exam. Depois eu saí da Exam, fui para a ESPM. Depois da SPM, e simultaneamente da SPM, eu fui para a Unip, e da Unip eu fui para a Unisa, na Universidade de Santo Amaro, na última fase da minha vida como professor, que depois a vida também foi crescendo, fui assumindo outras posições no mundo automobilístico, eu era do setor de automóveis, e aí acabei tendo que deixar a academia, que me fez tão bem, eu gosto demais, por isso que de vez em quando as pessoas me chamam de professor, porque foi uma vida inteira. Eu comecei a lecionar em 1980. Eu me formei em 80, e em 80 já fiquei lá assumindo lá essa condição assistente. Então foi muito bom, uma experiência brilhante. Tive um trabalho extraordinário e tenho um respeito muito grande pela academia. Então eu tenho muito orgulho de ser paulistano. Nasci no dia 4 de agosto de 1957, Hospital das Clínicas, frente para Rebouças. Meu pai dizia que eu nasci num domingo, 9 horas da manhã. Me dizia ele que às 2 horas da tarde, quando ele chegou em casa, porque ele fazia outros serviços também para completar o orçamento da casa, num domingo, então ele estava trabalhando, não é? Durante a semana ele trabalhava na Sabesp, um leitor de hidrômetro, aquele um monte de lista para anotar o número do relógio do consumo da água. E provavelmente pintor predial no domingo, no sábado. Então, antes que ele chegou em casa às 2 horas da tarde, perguntou para minha mãe, engraçado, você tá diferente, minha mãe lavando a roupa no tanque, arrumadinho. Eu vim da maternidade. Como? O Agostinho está lá dentro. Entendeu? Então, você vê como é que é o mundo moderno. Nunca tivemos um problema. Eu posso dizer que tenho uma boa saúde, meus irmãos também. Eu acho que a sofisticação do processo, a melhoria do processo, como nós vivemos os dias de hoje, é preciso a gente refletir um pouco sobre a simplificação das coisas. Você vê os donos de comércio, de padarias, imigrantes, eles têm um processo mental simples de fazer uma operação que, se você for levar ao nível mais requintado, por exemplo, eu vou abusar da observação, mas em tese é isso, você vê como um
um português, né? Um empresário português, que são os homens que mais entendem de padarias aqui no Brasil, eles trabalham, o fornecedor vem, já paga, está aqui, dá nota fiscal, toma o dinheiro, pega no caixa. Não, facilita o processo, negocia melhor. Como é que foi feita a grande transação das grandes estruturas de distribuição de alimentos nesse país? Assim também. A sofisticação da... Bom, mas quanto eu compro? 10 bilhões. Quanto eu vendo? 12 bilhões. Então, ó, os bancos cuidam do que entra, do que sai, e eu quero ter um ganho ali, vamos fundir. Os grandes grupos também simplificaram. Acho que tem muito a ver com a vida do jovem. Concordo plenamente. Biografia de grandes empresários que fizeram joint ventures espetaculares, como o doutor Afonso Reina da sempre Toshiba, agora sempre TCL, enfim, e com isso o negócio multiplica. Agostinho, para quem nos acompanha na Biografias, entender, porque olha, boa parte do PIB brasileiro senta nas cadeiras dos eventos que o Agostinho faz, é homenageado nos eventos do Agostinho, lê as revistas do Agostinho aqui, né, a The Winners, a Vide, enfim, a América Economia. Então conta um pouquinho, né, do que representa, né, os eventos que você faz, a Innsbruck Editora, né, os títulos que você publica. Olha, um belo dia lá, meados de 1990, eu conversando com o Mário Garneiro, a gente percebia uma mudança positiva no estado de São Paulo sobre essa questão das organizações que reuniam empresários. Tinha várias. Então, você tem organizações que representam a indústria, você tem faculdades aqui muito boas que promoviam eventos, seminários. Então, nós percebemos que podíamos entrar nesse mundo criando alguma coisa diferente. E criamos o Global Council of Sales Marketing, o GCSM. Então, o Global Council of Sales Marketing é uma organização pró-empresarial, sem fins lucrativos, que promove, de um lado, eventos corporativos, onde as pessoas vão poder encontrar mercados através de outras pessoas. A gente foi se especializando fazendo isso. E, em dado momento, nós percebemos que a gente estava fazendo bastante coisa e tinha pouca repercussão no mundo da mídia, que era natural, a gente era pequeno, estava começando, mas nós precisávamos de uma coisa um pouco mais forte. Então nós criamos a The Winners, Prime Leaders Magazine, que é uma revista corporativa que mostra o que nós fazemos. Era uma house órgão da nossa organização, ela mostrava basicamente o que nós estávamos fazendo. Então, na primeira fase, nós mostrávamos os nossos eventos. E aí a gente começou a fazer com mais tranquilidade e essa base foi ampliando, porque a partir do momento que nós começamos a pensar na economia para planejar os eventos, a gente, obviamente, estava divulgando uma coisa mais forte. Então, as nossas conexões foram se tornando agenda calendário. Então, nós fazemos eventos com ministros, governadores, empresários, onde essa facilitação do encontro entre as pessoas, como você faz, Elias? Isso que você está me permitindo fazer, contar um pouco da minha história, falar um pouco com as pessoas que nos assistem, é importante para esse fechamento de uma jornada, de uma vida, né? O jovem, eles vão costurar o novo futuro do planeta, eles que estão desenhando aí um novo formato de realizar as coisas. Mas nós ainda sempre buscamos o caminho presencial. Os homens públicos querem falar e fora da grande mídia, que não tem tempo de mostrar, porque ela é diária, ela é instantânea, ela é gratuita, né, por causa da internet, não dá para mostrar tudo. É preciso ir lá e dizer, ó, eu quero ver, por exemplo, o depoimento do Paulo Guedes no World Economic Forum. Se você dedicar 1 hora para ouvir o que ele disse lá, você vai ficar orgulhoso de ser brasileiro. Agora, se você pegar um errinho que ele cometeu lá quando ele faz uma citação X, você vai se atirar no próprio pé. É claro, é humano, errou. Então nós criamos os nossos eventos, eu me lembro que o primeiro Conversando com Quem Faz a Diferença, nós fizemos com o André Matarazzo. Ele era secretário de governo aqui do estado de São Paulo e foi o primeiro. Então nós já estamos no 86. É por isso que a gente faz os nossos eventos, para facilitar o trabalho do gestor público e por isso fazemos também os reconhecimentos, né? Temos vários prêmios que a gente criou nesses anos todos, né? E eventos internacionais também. Né? Eventos internacionais. Tem Coca, tem Lampa. Fala um pouquinho sobre isso também. Nós decidimos sair um pouquinho do cenário brasileiro, que o Brasil, México e Argentina respondem por 85% do PIB deste continente. Então, México, Brasil e Argentina têm uma responsabilidade enorme, em todo sentido.
responsabilidade de empregar, de melhorar a qualidade de vida, de criar um novo eixo político, um novo eixo dos grandes acordos bilaterais. Então, são países, esses três, que têm feito uma coisa extraordinária. Bem feito. Então, nós criamos o LASPA, que é o Latin American Sales Personality Award, que é um prêmio que acontece em todos os anos pares. Por exemplo, 2020, nós vamos fazer o LASPA, provavelmente na Argentina, em Bariloche. O LAMPA, que é o Latin American Marketing Personality Award, nós fazemos nos anos ímpares. Não é? E o OCA, fazemos todos os anos, que é o World Company Award. Esse ano vai ser feito no Principado de Mônaco, de 17 a 21 de junho. Muito bem. Os títulos que a Innsbruck Editora hoje faz, sei que vem título novo aí, conta pra gente. A gente tem a The Winners, que é a nossa revista principal, Prime Leaders Magazine, é uma revista que ela sai em 3 formatos, né? Ela tem um aplicativo na Apple Store, você pode baixar a revista no seu celular gratuitamente e ter todas as edições gratuitamente, de maneira muito fácil. Ela tem link direto com os nossos anunciantes, o que facilita a nossa vida a nível de comercialização, e ela sai também digital. Qual a diferença do aplicativo da digital? É que o aplicativo tem que baixar no seu celular, pelo QR Code lá, baixou gratuitamente, ela está permanente no seu celular. Digital, você opera com ela, você pode ter um banco de dados eletrônicos, você envia para quem você quiser. Ela é inteira, ela é fracionada, só uma matéria, 2 matérias, como você quiser. E é impressa. Então, nós nos atualizamos ao modelo da mídia mundial, onde comunicação é todo o processo. A comunicação é lida, falada, gesticulada, então, na mídia é a mesma coisa. Então, nós temos a mídia discutida no Business to Business, que é no evento que a gente faz aqui. Nós temos ela formatada na revista, que é o nosso brand, a nossa marca, nós rotulamos, geramos conteúdo próprio, e aí, então, a gente oferece essas alternativas. Nós temos também a VID, que é uma revista que trata da economia limpa. Não é? Nós conversamos com o nosso leitor sobre o que há de melhor nas boas práticas de sustentabilidade. Por exemplo, essa capa aqui, Elias, nós estamos tratando aqui do tema da despoluição do Rio Pinheiros, que é um item que pode parecer estranho, mas a despoluição do Rio Pinheiros é um item de preocupação mundial. Primeiro porque é benchmarking, exemplo. Nós estamos entre as maiores capitais de população do mundo e o turismo nessas capitais, não só aqui em São Paulo, mas nas outras principais capitais, ele passa por um rio despoluído. E o mundo quer entender esse processo para aplicar na China, na Rússia, em todos os outros países. Eles querem entender como é que nós conseguimos. E olha, atente, eu faço aqui uma observação bastante forte. O trabalho do governo do Estado de São Paulo mergulhou nesse assunto. O Rio está numa fase absolutamente promissora de estar despoluído em 4 anos. Olha, o José Serra já lutava por isso. Já lutava por isso. É engraçado que às vezes a gente vai para Paris, você vê um rio, Sena, não sei o que lá, você limpinho, você fala, quero tomar um banho ali, mas já foi um dos rios mais poluídos do mundo. Entende? Então você tem o Arno e outros rios na Itália, e outros lugares, foram rios poluídos e que hoje estão despoluídos. Então o Rio Pinheiros passa por esse processo, é uma alegria muito grande. Então a revista VID, ela tenta trazer isso sobre a questão disruptiva da economia convencional, onde, por exemplo, você tem o programa Municípios Verde e Azul, que é um programa extraordinário do governo do Estado de São Paulo, também criado pelo governador José Serra, governador Geraldo Alckmin, hoje o governador João Dória implementando, mantendo. Os municípios Verde e Azul, eles têm preocupações de protocolo com a maneira de lidar com o equipamento público dentro dessa leitura. A América Economia e essa novidade que nós temos também. Então, a América Economia está hibernada no mercado brasileiro, ela está sendo mais trabalhada a nível internacional, na América Latina. Por quê? Porque a nossa economia, a economia de fato brasileira, precisa de um tratamento isolado. E a revista América Economia, ela tratava da economia, toda a economia da América Latina. Então, é desnecessário dizer a situação da economia da América Latina nesses anos. Então, o que nós dissemos? Vamos hibernar a América Economia por um período, ela existe, a base do Chile é mantida, ela circula digital, ela circula impressa em outros países da América Latina. Mas no Brasil ela não circula mais, só digital da edição internacional. Nós decidimos lançar aqui a Economy and Law, quer dizer, a The Winners Economy and Law.
Por quê? Porque tudo vai passar pela transformação. A economia não se transforma sozinha. Nós não amanhecemos e um papel anda sozinho e escreve uma lei. Não. O nosso legislativo, percebendo a necessidade de mudar o custeio da máquina governamental, ele muda uma lei, por exemplo, a da Previdência. Então, a lei no Brasil, as leis no Brasil regem a nossa economia. Há regras para isso. E as leis internacionais, como da OMC, por exemplo, essa questão da relação público-privada, compliance. Então, nós vamos tratar com a Economy and Law, ela sai semana que vem, dentro de todas as plataformas também, num banco de dados riquíssimo, ela vai digital, ela vai no aplicativo e ela vai impressa também. Capa é surpresa ainda, estamos trabalhando aí uma pessoa importante da nossa economia, mas em breve eu te divulgo em primeira mão. Prometo Muito te bom, dar muito bom. exclusividade para dizer, ó, vai ser essa pessoa a capa. Então, o que nós entendemos? O Brasil está numa fase promissora, Elias. É preciso entender o quanto foi bom, o quanto está sendo bom o investimento do Estado. No caso, por exemplo, São Paulo, quando coloca mais uma linha de metrô, ele está. O resultado é assim: alguém nas imediações vai ter um ganho imobiliário. Esse ganho imobiliário é que toca a economia. O governo ele não gera fator econômico, ele administra fator econômico, porque não é dele o imóvel. Então, mas as pessoas reclamam muito, o IPTU está caro. Mas peraí, nós crescemos, nós temos que. Veja, a cidade como São Paulo, eu poderia afirmar a você que me ouve, Elias, a cidade de São Paulo é 100% água e esgoto tratado. Sabe onde aí, que você conhece, que você pode ir lá e você está vendo na televisão que não está tratado nem a água nem o esgoto? É uma zona irregular. E a Sabesp não pode colocar esgoto nem água tratada em zona irregular. Por quê? Não tem como. Isso é como um caminho que o Waze vai colocar. Não existe. Se existe, ele coloca no lugar. São Paulo é uma cidade de referência que tem 100% da água tratada. Mas como? Está 100%. Me fale alguém que não tem água tratada. Se essa pessoa não tem água nem esgoto tratado, ela está numa zona irregular. Provavelmente por um erro de um político, de uma ocupação irregular, que ficou, se tornou uma comunidade. Então, peraí, temos que resolver esse problema lá. Olha, recentemente, o ingresso da Sabesp, né, uma companhia de tratamento importante de água e esgoto, cotada na Bolsa de Nova York, ela está resolvendo o problema da água e esgoto de Guarulhos. Uma cidade gigantesca. Então, é isso que nós estamos assistindo, um crescimento muito importante. Por isso que fazemos nossos eventos, por exemplo, o FOPA, que é o Fórum Paulista de Desenvolvimento. Ano passado fizemos em Guarulhos. Esse ano a gente está acertando, vai ser divulgado no dia 15 de fevereiro, onde vai ser o segundo FOPA, que é o Fórum Paulista de Desenvolvimento. Temos também o Fórum Brasileiro de Turismo, que este ano, em 2019, foi realizado em Itu, uma grande cidade, com presidente-ministro, 1.000 pessoas. E o ano que vem a gente está planejando o fórum. Este ano a gente vai fazer aqui em São Paulo e o ano que vem a gente vai fazer fora da cidade de São Paulo, para prestigiar um pouco o interior do estado. Muito bom. Turismo maravilhoso. Tivemos de biografar o senhor Abílio Dias, do grupo Raio Pamplaza, do Antônio Dias, um empresário brilhante. E você falou, é importante realmente a gente estar atento a esses indícios. Agora, hoje eu ouvi uma notícia de que as indústrias de cimento estão vibrando, ou seja, se cimento está vendendo, é porque tem um movimento absurdo por trás disso da construção civil, que é o que a gente busca. Agostinho, você falou em democracia e para a gente encerrar tem uma frase sua que eu gosto muito. Quem lidera o país é o povo brasileiro. Não, aquele é o presidente. Quem lidera o país é o povo brasileiro. Então eu queria que nesse encerramento você deixasse uma mensagem, né, e dando uma chacoalhada nessa nossa... Olha, o brasileiro, quem lidera a política, a economia do Brasil é o brasileiro, porque somos nós responsáveis pelo que está aqui. O que temos é o que nós fizemos. Fizemos muito, Elias. Não foi fácil a gente esses últimos anos, mas era necessário permitir que passasse pelo poder todas as representações da nossa democracia. Eu acho que hoje cabe a nós brasileiros ler o nosso país pela lente do que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer conosco. Então, se nós não crescemos tanto, e a China cresceu um pouco mais, hoje a China compra de nós grãos, commodities e gado vivo. Mas nós vivemos num país que exporta tecnologia. Nós exportamos aviões. Então, nós vivemos num estado, como diz 19ª economia do planeta, que exporta aviões. E uma empresa como a Boeing vem se associar à nossa
querida Embraer. Nasceu do sonho do nosso querido ministro Osiris Silva. Osiris Silva. Osiris Silva, uma coisa fantástica. O estado de São Paulo, nunca, na década de 70, ele nunca produziu uma grama de borracha. A borracha é lá no Amazonas. Hoje São Paulo é líder da produção de borracha. O estado de São Paulo produz borracha. O estado de São Paulo produz laranja, número 1 da exportação, laranja, café. Então, o que nós temos? A nossa responsabilidade é transformar o capital intelectual e financeiro em algo produtivo. Graças a Deus, pela política do governo federal, os juros baixou, os juros para o aplicador. Tem amigos que falam, mas o juro no cheque especial está caro ainda. Não, baixou foi o juro que estimulava o especulador internacional vir aqui colocar o dinheiro dele para levar o dinheiro embora. Esse dinheiro agora não atrai tanto, 4,5%, né? Mas o investidor brasileiro fica atraído porque ele já está aqui. E os juros de cheque especial está sendo alterado. O que nós precisamos é investir na nossa economia. Isso está acontecendo. Você falou do cimento, setor da construção civil empregando, mais de 50 mil empregos gerados no estado de São Paulo. O setor de turismo, mais de 70 mil empregos gerados, segundo informa a Secretaria de Turismo do estado de São Paulo. Então nós estamos vivendo um grande momento da nossa sociedade. Eu só acho que a gente deve se dedicar mais, se abster um pouco da questão política, se abster um pouquinho de fazer avaliações direcionadas aos homens que estão no poder, saber avaliar, saber fazer a crítica certa, mas deixar de lado algumas considerações, porque os problemas estruturais e conjunturais se resolvem, e estão se resolvendo. Acho que nós temos que nos dedicar a fazer a nossa parte enquanto cidadão, aumentar a capacidade de valor da nossa empresa, do nosso trabalho, porque só desta maneira nós teremos um país rico, produtivo, saudável para competir internacionalmente. Muito bem. Agostinho Turbian, muito obrigado. Que honra tê-lo aqui. O Agostinho, que é presidente, fundador e também CEO, presidente mundial da GCSM Global Council of Sale Marketing, e também presidente da Innsbruck Editora. Uma honra tê-lo aqui, Agostinho, e Biografias está aí aberto para a gente continuar contando essa história que ainda tem muitos capítulos para ser escrito. Prazer enorme. A casa é sua, venha quando você quiser. Obrigado. Obrigado. Pessoal, obrigado por estar com a gente aqui, com o Agostinho Turbian comigo, e até a próxima. Tchau.